Bom dia, galera, tudo bem? Pronto para começar essa semana aí? Vamos lá então, essa semana nós vamos trabalhar com equações trigonométricas. Vamos dar início às aulas 11 e 12 lá da nossa apostila na página 116, tá bom? A gente vai começar a trabalhar com equações trigonométricas, ou seja, nós vamos determinar valores para as incógnitas onde elas vão satisfazer as nossas igualdades, tá bom? Então vamos para a apostila? Bora! Pessoal, então vejam só. Primeiro, vamos relembrar o que significa resolver uma equação, né? Então, por exemplo, se eu tenho a equação aqui, ó, vou colocar aqui embaixo um exemplo bem bobo, de x mais 3 igual a zero. Como é que eu faço para resolver essa equação? Bom, você vai resolver ela utilizando os procedimentos que você achar conveniente e vai chegar ao resultado de que o x é menos 3, correto? Mas resolver uma equação significa determinar valor para o x de modo que vai deixar a nossa igualdade inicial verdadeira. Então, por que o menos 3 é o valor de x nessa equação? Porque caso eu queira substituir o meu x por menos 3, a minha igualdade vai ser verdadeira. Então, olha só, eu vou ter menos 3 juntando com mais 3, o meu resultado realmente vai ser o zero, tá bom? Então, isso é resolver uma equação. Bom, e nós vamos aprender a resolver equações. Só que essas equações vão ser trigonométricas. Nós vamos trabalhar com seno, cosseno, tangente, cotangente e tudo mais, tá bom? Então, vejamos lá na apostila, na página 116, o primeiro exemplo que ele traz lá para nós. Vamos fazer análise dessa equação. O primeiro exemplo é muito simples. Ele diz para a gente que o seno de x vale 1, tá bom? Mas, se o seno de x vale 1, o que é que vai acontecer aí? O que é que precisa acontecer para que o seno de x seja 1? Bom, no nosso círculo trigonométrico, que está aqui, o seno de x vai valer 1 quando ele estiver no seu ponto máximo. Quando ele estiver aqui em cima, onde eu marquei, correto? Bom, isso significa que o seno de qual valor vai resultar em 1? Claro, para o seno resultar em 1, ele só pode estar aqui em cima onde nós marcamos. E esse valor aqui em cima é onde nós temos um arco de π sobre 2. Isso significa que o nosso x ele pode ser π sobre 2, ou seja, os nossos 90 graus, tá bom? Geralmente nós trabalhamos em rádio quando nós trabalhamos com equações trigonométricas, tá bom? Mas este é o único valor que vai satisfazer a nossa equação? Não. Esse é o ponto importante que nós precisamos pensar. Bom, por que que não? Porque olha só, o π sobre 2 ele fica aqui junto com os nossos 90 graus, certo? Mas nós poderíamos não apenas ter saído de zero e vindo aqui para o π sobre 2. Nós poderíamos ter saído de zero, ter dado uma volta completa e voltado aqui. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos qual valor aqui? Nós teríamos 2π, que é uma volta completa, somado com π sobre 2, tá bom? Mas poderia ter sido apenas uma volta? Ou nós podemos dar duas voltas? Poderíamos ter dado uma volta completa, duas voltas completas e andado o π sobre 2 até chegar ali novamente. Então, nós teríamos duas voltas, nós podemos chamar de 4π, certo? Adicionado a π sobre 2. Mas quantas voltas completas
eu poderia ficar dando e somando com esse π sobre 2? Quantas voltas nós quisermos. E aí nós precisamos achar uma maneira de identificar este número de voltas para poder dar a solução da nossa equação. Porque, na verdade, essa equação vai ter infinitas soluções. Então, veja só como é que nós fazemos isso. Nós vamos colocar da seguinte maneira isso daí, ó. Nós vamos falar que o conjunto solução ele vai ser dado por x, ok? Mas quem é esse x? O nosso x é o π sobre 2 que nós acabamos de raciocinar e pensar ali no nosso círculo trigonométrico. Porém, nós podemos ficar somando quem? Podemos somar uma volta aqui? Podemos somar duas voltas aqui? Sim, podemos somar quantas voltas nós quisermos. Então, a gente vai chamar número de voltas ali de h, beleza? E como é que eu faço para representar uma volta? Eu escrevo 2π. Mas quem que é esse h? Esse h, ele é um número inteiro, tá bom? Lembra do conjunto dos números inteiros? Tem o zero no centro. Para o lado direito, os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito. Então, esse h aqui, ó, ele representa para a gente a quantidade de voltas que nós quisermos dar. Pode ser 0 voltas? Eu posso andar apenas o π sobre 2? Sim. Então, vamos fazer a análise dessa solução. Lembrando que a solução de uma equação são os valores da nossa incógnita que vão satisfazer ela. Para que o nosso seno de x seja 1, o nosso x tem que ser π sobre 2. Porém, ele pode ficar dando voltas completas e parando ali novamente, como nós vimos. Bom, então vamos lá. Pode ser o π sobre 2, mais quantas voltas eu quiser dar. Ah, professor, eu quero 0 voltas. Beleza, então o seu h vai ser 0, tá bom? E o que é o 2π que está escrito aqui? 2π é a volta completa. Então, se você quer 0 voltas, 0 vezes o 2π, 0. Não vai dar volta nenhuma. Se você quer uma volta completa e somar o π sobre 2, o nosso h vai ser 1. Mas o h pode ser qualquer valor nesse caso. Então, a nossa solução fica com esta forma. Tá ok? Bom, no segundo exemplo, galera, nós temos o seguinte lá, ó. Nós temos seno de x igual a seno de π sobre 5. Vamos pensar no seguinte. No nosso valor conhecido, nós temos seno de π sobre 5. Quem é π sobre 5? É um arco, tá bom? Eu não sei qual a medida desse arco exatamente. Posso descobrir fazendo 180, que é o valor do meu π, valor do meu π entre aspas, né? É o valor correspondente a ele em graus, divididos por 5, que vai dar lá 36. Mas isso não vai ser importante pra gente. Por que não? Veja só. Bom, nós vamos ter um arco de π sobre 5. Então, vou marcar aqui, ó, o arco em azul, que corresponde a π sobre 5. Ok? Se eu for calcular o seno de π sobre 5, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Seno de π sobre 5. Bom, eixo dos senos é o eixo vertical. Então, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser refletido neste ponto aqui, que é um valor positivo, ok? Então, o seno de π sobre 5 vai estar aqui. Existe algum outro valor onde o seno vá coincidir com esse cara que nós acabamos de encontrar? Sim, existe. Lá no nosso, utilizando o seno como nosso eixo de simetria, nós vamos ter o seguinte, ó. Neste outro quadrante, se pegarmos o mesmo arco de π sobre 5, este ponto vai estar localizado aonde? Bom, nós sabemos que aqui nós temos
π, certo? Este ponto vai estar marcando qual medida em radiano? Ele vai estar marcando o nosso π, mas nós vamos precisar voltar π sobre 5, ou seja, ele vai ser o π subtraído de π sobre 5. Fazendo esse cálculo, eu vou puxar aqui para baixo, fazendo esse cálculo, π menos π sobre 5, nós precisamos ter denominadores iguais. Então, eu vou deixar dividido por 5 e vou multiplicar por 5. E aí, nós ficaremos com 4π sobre 5, que vai ser o valor deste ponto. E nós sabemos que o seno de π sobre 5, que está aqui, π sobre 5, que está aqui, tem o mesmo valor do seno de 4π sobre 5. Então, nesse caso, nós vamos ter duas soluções para este ponto encontrado do nosso valor de seno. Um no primeiro e outro no segundo quadrante. Tá bom? Então, veja só que o nosso x aqui, ele pode ser tanto o π sobre 5, quanto o 4π sobre 5. Tá bom? Então, nós vamos ter dois modos de escrever esse conjunto de solução. Então, vejamos como que ele vai ficar. Ele vai ficar da seguinte maneira. Conjunto solução é igual a x. Mas o que é que vai precisar acontecer com esse x aí? Ele vai precisar ser π sobre 5, certo? Ou ele vai precisar ser 4π sobre 5. Ok? 4π sobre 5 ou π sobre 5. Mas aí entra a questão da quantidade de voltas, ok? Porque nós podemos sair do zero e vir aqui para o π sobre 5. Ou nós podemos sair do zero, dar uma volta completa, 2π, e andar mais o π sobre 5. Então, nós vamos cair nesse mesmo contexto inicial aqui. Então, basta que a gente some o número de voltas que eu quiser dar, multiplicado pelo 2π, onde o que vai acontecer? Onde o h vai ser um número inteiro, tá bom? Mas nós também temos a segunda solução, que é o x igual a 4π sobre 5, mas ele vai acontecer o mesmo procedimento. Então, nós vamos ter h vezes 2π, onde o nosso h vai ser pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, nós vamos ter esses dois casos para a solução. X sendo π sobre 5 ou x sendo 4π sobre 5. Porém, inclui lá que ele pode ficar dando voltas completas e andando o arco de solução ainda. Tá bom? Então, vamos para os exemplos 3 e 4. Só vou apagar o quadro aqui rapidinho e já volto. Prontinho, quadro apagado. Exemplos 3 e 4 já estão aqui para a gente estudá-los. Então, vamos lá. O terceiro é cosseno de x igual a cosseno de π sobre 5. Bom, primeira solução é japonesa, né? Tá na cara. Bom, olha lá. Cosseno, x, π sobre 5. Portanto, obviamente, uma das soluções é que o x seja π sobre 5. Então, eu vou marcar este arco do x que eu acabei de falar que deve ser π sobre 5. Então, tá aqui, ó. π sobre 5. É este arco que está em azul, tá bom? E lembrando que agora nós estamos trabalhando com o cosseno. Aí eu pergunto para vocês, quanto é o cosseno de π sobre 5? O valor exato eu não sei, mas eu sei que se eu espelhar ele para o eixo do cosseno, ele vai estar exatamente neste ponto. E no círculo trigonométrico, existe algum outro valor onde vá coincidir com o cosseno de π sobre 5? Sim, né?
Basta que a gente desça aqui, ó, e a gente vai ter um outro arco ali. Qual vai ser a medida deste outro arco que eu comentei? Bom, se na parte de cima nós tínhamos π sobre 5, aqui nós também temos π sobre 5, certo? Mas lembra lá, nós começamos em 0, damos uma volta completa e vamos voltar quanto para eu poder chegar nesse ponto? Vamos voltar o arco de π sobre 5. Bom, então nós vamos ter uma volta completa. Este ponto aqui vai ser uma volta completa que é 2π, sendo subtraído um arco de π sobre 5. Faz o cálculo para que a gente chegue no resultado aqui com denominadores iguais. Então, denominadores iguais, nós vamos ficar com 10π sobre 5 menos π sobre 5. Isso daqui vai resultar em 9π sobre 5, ok? Então, veja só, neste outro caso, nós teremos dois resultados, tá bom? Dois valores que vão satisfazer a nossa equação, 9π sobre 5, tá bom? Então, mesmo procedimento que nós vimos, tá? Duas soluções, mas nós podemos fazer o quê? Nós podemos ficar dando voltas completas, tá bom? Quantas voltas? H voltas, quantas voltas você quiser. E esse H, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. O mesmo vai para a nossa outra solução, tá bom? Então, soma lá a quantidade de voltas que o exercício permitir. Nesse caso, ele não deu especificamente o nosso intervalo de solução, que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente coloca todas as soluções, que são infinitas. Então, veja lá. Conjunto solução vai ficar como? Vai ficar sendo x igual a π sobre 5 mais h vezes 2π com h pertencente ao conjunto dos números inteiros, ou o x pode ser 9π sobre 5 mais o h vezes 2π, com h pertencente ainda aos números inteiros. E é isso aí, tá bom? Então vamos para o último exemplo, que é o da tangente. Veja lá, tangente de x igual a tangente de π sobre 5. Bom, primeiro resultado que nós temos aí, ele é o quê? Japonês, certo? O x vai precisar ser π sobre 5. É o resultadinho japonês, que é o tá na cara. Então, vamos lá. Bom, mas nós estamos falando da tangente. Traça o eixo da tangente, não esqueça que ele é paralelo ao eixo dos senos, ficando aqui, ó, eixo das tangentes, ok? Então, tangente do arco π sobre 5. Onde está o arco π sobre 5? Primeiro quadrante aqui, né? Então, marquei o arco π sobre 5. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor da tangente de π sobre 5? Não sei, mas marca ela lá no eixo para você fazer a análise. Lembrando que a tangente a gente determina através de uma reta que passa pelo centro e pelo nosso arco. Então tá aqui, ó. Tangente de π sobre 5 vai estar neste valor aqui. Aí eu pergunto para vocês, tem algum outro arco cuja tangente vai coincidir com esse valor? Claro que tem, né? Basta que a gente prolongue a nossa reta e a gente vai cair em um outro ponto do nosso círculo trigonométrico. E sim, esse outro ponto também vai ser solução. E agora cabe a nós determinar qual é o valor deste arco que está anotado aí, tá bom? Então vamos lá e vamos pensar um pouco. Super simples, olha só. Faz análise do eixo do cosseno com o valor, com a reta que determina o valor da nossa tangente. Nós vamos ter aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Portanto, este arco aqui, ó,
ele vai medir quanto? Π sobre 5, né? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Bom, nós sabemos que aqui nós temos um arco de π, né? Saindo lá do zero, até aqui nós temos π. Para chegar no nosso valor, basta que a gente some quem? O π, este pontinho aqui, que vai ser a nossa segunda solução, nós precisaremos somar o π com o π sobre 5, certo? Bom, denominadores iguais, então eu vou ficar com 5π sobre 5, resultando em 6π sobre 5, tá ok? Então essa é a nossa segunda solução para a tangente de x, igual a tangente de π sobre 5. Então nós vamos ter 6π sobre 5. E adivinha o que é que nós precisamos fazer agora? Isso mesmo, nós vamos precisar somar uma volta completa a cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Somando h vezes 2π com h pertencente aos números reais. Oh, reais não, inteiros, né, louco? Mais h vezes 2π com h pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, essas são as nossas duas soluções dessas equações, tá bom? Perfeito? Bom, o que nós podemos ver além disso, nesse exemplo 4 aqui, é um outro conjunto de-solução. É isso aqui escrito de uma outra forma. Veja só, esse nosso conjunto de solução, ele poderia ser escrito simplesmente assim, ó, x igual a π sobre 5, mais h vezes π, com h pertencente ao conjunto dos números inteiros. Mas o que tem de diferente desse daqui para aquilo lá? Isso daqui, ó, esse segundo caso, ele é uma forma mais objetiva de escrever tudo o que está escrito aqui. Vamos fazer análise desse segundo caso. Bom, x tem que ser igual a π sobre 5. Olha lá, π sobre 5. Opa, até risquei ele sem querer. X sendo π sobre 5. Bom, vai estar aqui neste ponto. Maravilha. É solução? Sim. Ok, mas o que ele está dizendo nessa segunda parte aqui, ó? H é o número de voltas completas que ele vai dar? Não. Agora, ó, nós não temos o 2π como nós tínhamos lá em cima. Nós temos somente o π. Então, é o número de meia volta, né? Se 2π é uma volta completa, π é meia volta. Então, ele vai ficar andando de meia em meia volta. Então, ele vai andar o π sobre 5, que é a nossa solução aqui, ó. Aqui no lapiseiro aqui em cima. Que é a nossa solução. E aí, depois, ele vai ficar pulando de quanto em quanto? De meia em meia volta. Então, se eu sair do π sobre 5 e somar meia volta, onde que eu vou parar? Aqui, no 6π sobre 5. Se eu somar mais meia volta, onde que eu vou parar? Aqui de novo. E mais meia volta, e mais meia volta, e mais meia volta, e mais meia volta. E assim por diante, tá bom? Dos dois modos aqui, eles estão corretos. Isso daqui ele só é um modo mais objetivo da gente escrever, tá bom? Nesse caso aqui, ele vai funcionar, o segundo caso, mas não sempre, tá bom? Quando a gente tiver cosseno e seno, nem sempre é possível fazer isso. Entendido? Então, por hoje é só. Eu vou pedir para que vocês tentem fazer pelo menos o exercício 1 da apostila ali na página 117, tá bom? Para já dar uma treinadinha aí para a próxima aula. Valeu, galera! Até mais!